eu contar para vocês que essas gravações... Calma, gato. Se apresente primeiro. A gente tá gravando. Ah, tá, perdão. Josian, aumente o som, por favor, rapaz. Eu? Josian. Tá baixo? Deixa eu aumentar aqui, então. Tá baixo. Bom, melhorou? Opa, agora sim. Bom, sou Josian Antor, no Grupo Atlas, no IEA, já faz uns 21 para 22 anos. E sou filósofo. Rogério, quando eu digo que sou filósofo, Rogério olha para mim e faz metida besta. Mas já acompanho o grupo desde o ano 2000, não, ano 98 na verdade, mas assim, participando diretamente no ano 2000, fui a convite do bom e velho e amigo Luiz Carlos Matão, o nosso querido Luiz Carlos Lua, me convidou. Comecei a frequentar as reuniões ainda no Super Tour, que era um local aqui em Natal que não existe mais, um auditório. E desde a primeira vez que eu vi aquele cara sentado, falando de uma maneira absolutamente genial, brilhante, fora do padrão convencional, eu fiquei assim, esse cara não é normal, eu tenho que ficar ao lado das pessoas que não são normais. Como eu já tinha uma paixão pela filosofia, então eu resolvi me unir ao grupo e, de fato, foi uma escolha absolutamente sábia, né? Desculpe minha forma de falar, é um pouco também... É lindo. Alienígena. A gente vai se adaptando ao modo humano de se comportar. Então, assim, tem tantas histórias, não dá para ainda... Seria muito ir suscitando alguns temas, eu vou me recordando. Mas eu posso lhes dizer de um momento muito interessante. Uma dessas reuniões que acontecia nesse espaço, que eu mencionei há pouco, no final dela, as pessoas normalmente vão ao encontro dele para conversar, para que tenha uma dúvida, para algum tipo de ajuda, de vista espiritual, de algum esclarecimento. Eu simplesmente me aproximei dele e tinha umas 5 ou 6 pessoas na minha frente ainda para eu ser devidamente atendido. E ali sentado, esperando, olhando para ele responder, eu ouvindo as respostas que ele dava, e de uma hora para outra surge uma emanação, vamos assim dizer, até hoje eu não sei surge uma vibração muito estranha, eu pude sentir ao lado dele, mas a vibração era estranha porque era positiva, vamos dizer, algo muito suave, eu não sei explicar a vocês. Ele gosta de dizer assim, não, nós vamos perfumar com as nossas melhores vibrações os ambientes nos quais a gente tem acesso. E quando eu fiquei ao lado dele pela primeira vez, eu descobri o que era um perfume espiritual de verdade, né? Nesse sentido de algo que, de fato, isso me chamou a atenção porque eu nunca tinha sentido aquilo de modo tão intenso. Havia sentido de outras pessoas, mas daquele modo, não. Então, assim, foi um momento que eu nunca consegui desregistrar da minha cabeça. Esse é um termo também muito louco que eu gosto de falar. Eu escutei essa semana desfilosofia, então vamos também desregistrar alguns. Então, assim, tem muita coisa assim que a gente pode... O Luiz, é importante fazer esse registro, o Luiz gravava as reuniões do Grupo Atlas em fita cassete e transcrevia a madrugada inteira. A madrugada inteira. Ele ficava Luiz me contando, né? Até 3 da manhã, 2 da manhã, sei lá, 4 da manhã, transcrevendo as gravações das fitas cassete, das palestras do Grupo Atlas lá na Super Tour. Então, assim, eu tenho que fazer homenagem a ele, porque esse cara é fenomenal. Deixa eu anotar aqui, Luiz Matão, entrevista na live. Tá uma boa ideia pro motoboy, hein? O Matão vale a pena, viu? Eu recomendo. O Luiz tem história para contar até de outra encarnação. Então, motoboy, aprenda com ele e... Na verdade, o que é que aconteceu? Eu conheço o Luiz Matão de Facebook, sabe de quê?
a criatura que erra milhares de vezes a volta de Jesus, a volta de Sofia. Eu sei que uma pessoa se irritou e disse: rapaz, tu já errou umas 300 vezes, deixa de viagem, não sei o quê. Ele fica fazendo. Alguém já viu ou não? Alguém já viu? Todos amigos. Já. Já viu, Renato? Aí ele, Já. não, mas isso aqui, mas isso aqui, isso aqui, mas isso aqui. Eita, é 2000 e tanto. Tu não disse que era ano passado? Não, mas agora não sei o quê. Então, e eu não sabia quem era. E sabe quem fala muito? Até o ano passado. Foi. Não, Sabe... vocês estão equivocados. Ele ainda tem uma data para esse ano, viu? E tem uma para 2025, e tem outra até 2020. Uma hora ele vai acertar, né? E eu achei muito engraçado isso, comecei a prestar atenção nele, e eu tenho ele como assim, quem segue Elan, quem segue vocês ali, eu fico adicionando todo mundo fazer volume lá, e o que aconteceu? E Tereza da Paraíba, lá de João Pessoa, é fã dele de um jeito, disse, rapaz, Luiz Matão é uma figura, não sei o quê, é uma figura que a gente vai ter o maior carinho de conhecer, bater um papo, de ver essas coisas. Meu amigo, desculpa, pode continuar a sua história. Não, achei pertinente você ter falado isso. Eu agora acabei de me lembrar de outra história, agora que envolve o Luiz, que é muito engraçado. E justamente num dia de sábado do ano de 2011, para 2012, eu acho. Não, 2011. Mais ou menos 11 horas da noite. Aí estava uma noite belíssima aqui em Natal, a lua cheia, e toca o telefone. Alô? Josiane, diga, Luiz, o que você quer? A nave está na lua, Josiane. Abra a janela do seu quarto e veja que a nave já chegou, está na lua. Luiz, espera aí. Aí eu acabei fazendo, eu desliguei o telefone e fui lá ver. Olha como ela está diferente. Aí ele liga de novo, olha como está diferente, tem uma nave ali. E, de fato, alguns anos depois, tinha uma coisa estranha na lua naquele ano que ele conseguiu perceber. Não era um eclipse, não era nesse sentido, mas havia um outro anel envolvendo a parte mais externa da Lua, que normalmente não tem, né? Eu sempre pensando assim, é brincadeira do Luiz de novo, né? Mas dessa vez ele tinha percebido algo diferente. Se vocês quiserem cutucá-lo com essa questão, ele vai dar uma resposta aí bem engraçada. Pois é, cara. Então, é um prazer você estar aqui com a gente. A gente espera... O Rogério deixou bem à vontade falando. O que eu mais adoro no IA é que ele é desorganizado. Muito. Isso aqui nunca pode... Se um dia isso aqui se organizar, isso aqui fica ferrado. Entendeu? É tanto que quem está querendo organizar sou eu. Olha a criatura que está querendo organizar. Vai ser uma organização caótica. Você não... Você tá por fora. Eu comprando a mesa aqui, eu disse, moça, eu comprei a mesa assim, vou depositar R$500 para ela, e assim, não tenho para quem rezar, e boa vontade dela de mandar a mesa. Eu disse, moça, só peço uma coisa, não manda uma pedra dentro não, que eu vou encher meu saco aqui. Minha esposa vai tirar uma onda da minha cara aqui. Ele disse, moço, não vou mandar pedra pra você não. Meu WhatsApp, o primeiro que eu te mandei, que não tava achando o WhatsApp, é o número do meu celular. É que eu me desliguei e esqueci que o WhatsApp é diferente do número. Posso te passar o telefone da minha casa, endereço, tudo. Ficar tranquilo. Entendeu? Ela disse, eu vou lhe passar o endereço da minha casa, meu RG e tudo, eu não vou lhe mandar uma pedra. Eu disse, bacana. Porque é o seguinte, a ideia, Josiane, se tivesse a possibilidade, é vocês aí começarem a fazer essas lives e a gente acompanhar. São quantas pessoas que participam na quinta-feira? A base de quantas pessoas? Eu vou falar com o Ricardo sobre isso também. Normalmente, nas quintas-feiras, estamos em 4 ou 5, no máximo 6 pessoas que estão frequentando. É o Ari, o Luiz Carlos Matão, o Gary, o Ari e o Gary entraram anos retrasados, né? São novos, vocês não os conhecem. Tem o Luiz, o Túlio, Sérgio Túlio, que já acompanha desde a época do Super Tour, a Eugênia, prima do Rogério, né? Aí, às vezes, vai a Andréia, que é uma moça também que frequenta as reuniões das terças no grupo espiritual, que a gente tem um grupo aqui de assistência espiritual, terças-feiras,
lá no IEA, e às quintas-feiras tem um grupo de estudos que eu coordeno, e a gente está lendo, refletindo sobre a rebelião dos elétrons e o último livro da trilogia Terra Atlantis, Era Sapiens, né? E, assim, por enquanto são essas pessoas que estão indo. Mas lá no outro grupo que eu criei no WhatsApp, o grupo Atlan de Estudos, aí tem uma porrada de pessoas. Eu acho que já está em torno de 70 a 80 pessoas no grupo. Mas só vai 6 para estudar. Mas, na verdade, deixa eu lhe contar uma coisa. Sempre foi assim. Às vezes, o Ricardo coordenou esse grupo de estudos durante anos, né? E, às vezes, começava com 10, 15, 20, ficava 6, aí voltava de novo para um número maior. Fica flutuando, né? Mas eu acho que com a sua entrada, com a sua inserção aí, no sentido de gerar mais caos organizado, nós vamos ter uma outra realidade no grupo aqui em Natal em breve, né? O Ricardo me falou que lá está com a internet boa, né? Lá no espaço de vocês. Sim, nós instalamos segunda-feira da semana passada, né? Vocês têm sistema de áudio, tudo lá, não tem ou não? Tem. A gente tem, o Ricardo vai levar, inclusive, essa semana o retroprojetor para nós realizarmos alguns ensaios para o próprio Mentalma que eu vou dar com ele no sábado que vem, né? E ele, Ricardo, tem 2 microfones. Se eu não estou enganado, né? Você até pode perguntar isso a ele com maior condições do que eu, no momento. Mas, assim, isso aí a gente providencia, né? Para lá atende bacana, mas assim, para jogar para a internet a gente pode melhorar um pouquinho, entendeu? Praticamente eu comprei um microfone e uma mesa. Só que a outra mesa não estou conseguindo achar com preço bacana. Daí estou procurando outro modelo de mesa. Sim. Que, no caso, essa mesa de vocês entra nessa e nessa entra no computador com a webcam e pronto. No caso, você coordena a leitura e depois os outros microfones ficam fazendo pergunta. Então, você que coordena estaria com um lapela desse, certo? Uhum. Ficaria fixo, ou você ou qualquer um que estiver coordenando o dia, e os outros com os microfones de mão, sem fio microfone? Sim. Pronto. E os outros com os microfones questionando, fazendo pergunta ou participando. Mas um ficaria com isso aqui, que seria o principal, entendeu? Lá nós fazemos, como é que nós fazemos o método de estudo da gente? A gente faz a leitura dos capítulos sequencialmente, mas pode ser interrompida a qualquer momento, com comentários, com questões, assim, é uma coisa que deixa a livre e espontânea participação das pessoas ali, né? Até porque muitos deles que estão indo nas quintas-feiras, tem o Ari, por exemplo, que já leu o livro. Eu estou só repisando para aprofundar ainda mais, porque quando a gente lê a segunda vez qualquer obra, quando você assiste a um filme para a segunda, terceira, quarta vez, você consegue aprender elementos que às vezes anteriores você não havia percebido. Então é sempre de bom tom que haja isso. Mas assim, eu dou meus comentários após as leituras dos parágrafos e eles também fazem a mesma coisa, né? Eu deixo livre para cada um externalizar aquilo que estão achando da leitura. É assim que a gente faz. Só que existe um outro elemento que ajudaria muito as reuniões não ficarem apenas nesse módulo ou nesse estilo, que seria a inserção de filmes, né? Um filme que tivesse relação com os elementos que a gente estuda no IEA. Mas qual é o problema? Um filme desse dura 2 horas e meia. A gente começa as reuniões às 7h30 da noite, termina 9h30, 10 horas, porque já ficaria... Aqui em Natal, a segurança já não está lá mais essas coisas, como no resto do país, né? Então, assim, não teríamos tempo hábil para fazer os comentários após assistir os filmes. Então, o ideal seria arrumarmos um dia, numa tarde, diferente das quintas-feiras, e aí sim marcaríamos filmes para depois realizarmos comentários sobre aquilo que a gente assistiu, né? Mas não consegui fazer isso ano passado e até agora também não consegui. A gente precisaria de uma sincronia dos horários de todos do grupo, porque um trabalha num horário que já inviabiliza assistir o filme naquele horário e não pode e tal, e tal. Então seria mais recomendável que a gente sincronizasse a agenda de cada um. E aí um dia diferente, porque quinta-feira à noite não tem condições, né? Vê só, a gente fez essa questão dos filmes, o Emmanuel, ele fez ele fez do Homem de Aço, entendeu? Solange participou não desse, Solange? Não. Acho que vocês não participavam ainda não. O Homem de Aço 2013, né? Isso.
aquela questão, né, que o planeta tá acabando e vai, tem toda aquela... Teve também, acho que o jogo de um guri que faz, que é tipo umas colmeias, que destrói os negócios. Ender Game, né? Ender Game? Isso. Ele também fez desse filme. E assim, a gente assiste em casa o filme, e para lá ele vai colocando pedaços do filme para gente, ó, nessa parte aqui aconteceu isso e tal, ele relacionando com a RC. Ele vai fazer com todo carinho o de A Chegada, entendeu? É um filme fantástico. Ele assim, ele chorou no dia, praticamente chorou, ele é apaixonado por esse filme, então assim, ele tá represado ali, muita coisa para falar daquele filme, então dá para ele falar daquele filme. Tem outro também que eu não lembro. A gente fazia de segunda-feira, só que segunda-feira a gente conseguiu converter Paulo e fazer o Mentalma. A gente tá finalizando segunda-feira agora, né, Solange? Sim. A gente dividiu o Mentalma em 4 segundas-feiras, todas 2 horas por semana, entendeu? Muito massa, cara. A gente poderia fazer aqui. Porque as 4 horas assim, ligado direto, não tem somente de Josiane mesmo para pegar. E assim, o mais execuível, o mais recomendável é pegar o filme, editar o filme, assistir em casa, combinar com as pessoas para assistir aos filmes e somente fazer os comentários adequados na live ou no estudo, no dia do estudo, porque se for levar para o filme não tem condições. Né? É muito tempo. Pronto, eu estou aqui com as diretoras, a Solange e a Daniela. Fiquem à vontade aí para a gente fazer. Vamos entrevistar. Tá falando demais, né? Eu falo demais. Se você deixar, eu vou até. Rapaz, aí calma, você vai falar mais ainda que elas vão fazer algumas perguntas. Solange, o que é que você gostaria de falar com o nosso querido Josiane? Alguma dúvida lá, alguma curiosidade, qualquer coisa? Olá, Solange. Acho que. Bem, Josiane, prazer falar com você. Prazer, meu. Eu acho que eu perguntaria hoje para você, assim, quais são as últimas fofocas cósmicas que você sabe? Aprendi esse termo com o pessoal aqui. Boa! Assim, nós estamos atualizando algumas informações. Essa última palestra lá em Petrolina foi absolutamente fantástica. A de domingo e a de sábado, mas a de domingo ele conseguiu abrir mais o leque em determinadas questões. E as fofocas que eu tenho atualmente são daquela palestra, tá? Porque quando ele cita eles, né, os Adityas, esses seres em determinadas chaves do conhecimento esotérico e espiritual, eles são tidos como personificações ou de divindades solares, né? Assim é descrito num conhecimento, num viés de conhecimento que a própria Blavatsky codificou. Né? Mas, assim, a maior fofoca que a gente tem é em relação ao Aditya Moros, né? Que consegue, através das suas enigmáticas flechas, que nós poderíamos interpretar não apenas como flechas no sentido conceitual, mas como mensagens codificadas, criptografadas, que alguém tendo acesso a essas mensagens descortinaria um modo de resolver o problema do nosso demiurgo e ajudaria a dar um salto quântico na mente dele. Parece que Moros conseguiu já ter acesso a essas informações. Parece que Moros não. Parece que aqueles que estão lidando com a revelação cósmica, com a RC, como diz o nosso Cris, já têm acesso a isso. A frase que eu consegui registrar e guardar para mim, Solange, é de que a coisa tem solução, ainda que o DNA patológico do Criador se faça presente até os últimos instantes desse universo. Mas o que se tem como solução para esse problema é algo que vai reverter o processo de uma maneira muito substancial. E ele falou isso na palestra. Ele deixou claro que Moros tem a solução da questão. Né? E na mitologia grega, se diz que cada uma dessas flechas estão em localidades aqui no planeta. Né? Somente uma parece que está fora do planeta. As duas estão aqui, escondidas, né? Hermeticamente escondidas.
mas que já foram desveladas. Então, falar dos adítias é um divisor de águas a partir de agora, porque esse grupo de seres, esses entes primordiais, especialmente moros, detêm chaves que os outros seres não tinham essa condição, essa percepção. Eu queria fazer uma reflexão, juntamente com isso, com a figura de Morrensô. Sim. Né? Porque Morrensô foi aquele ser engendrado pela Trimurti para que pudesse vistoriar, escanear, perceber a realidade dos dois universos sem os lacres, sem as injunções mentais da Trimurti. Então ele foi zerado psiquicamente, vamos assim dizer, foi colocado numa condição tal para que pudesse observar as duas realidades e diagnosticar os problemas. O que é engraçado é que Moros percebeu com muita antecedência, ainda que fosse um daqueles entes primordiais, a mesma coisa. Então, há uma relação entre os dois seres, apesar de serem seres distintos. Eu consegui perceber uma relação, eu não vou colocar a palavra sintonia, porque não é a mais adequada, mas digamos que os dois se coincidiram num processo em torno de uma mesma questão e tiveram o mesmo tipo de efeito, o mesmo tipo de resultado, que é perceber a origem desse nosso universo e os problemas que estão desde há muito aqui envolvidos. Eu recomendaria para que nós também fizéssemos uma reflexão num vídeo absolutamente fantástico do Rogério, que fala sobre o colégio druídico, que está disposto no IEA. Eu acho que todos aqui já puderam perceber. Né? Essa palestra, ela desvela todos os processos em torno do que aconteceu antes, na chegada dos seres que vieram aqui na Terra gerar esse conhecimento espiritual. Eu aqui falo do conhecimento espiritual daqueles que veiculam as informações, né? Porque a gente sabe que muitos dos seres em Capela não tinham ainda a condição de perceber a realidade espiritual. Mas a linhagem dos seres que vieram através do colégio druídico, através de Capela, vieram aqui para a Terra e geraram todas as informações, ela se perpetuou por milênios aqui na Terra e hoje a gente tem como resultado o IEA. Essa palestra sobre o colégio druídico é fundamental. Porque pegando essa palestra com a de domingo, a gente consegue fazer um belo link de reflexão e de descortinar painéis que antes a gente não tinha percebido. Eu não sei se eu falei muita besteira, mas eu acho que é por aí. Tá ótimo. Eu não assisti a palestra, né? Ainda bem que eu não contei alguns detalhes. Petrolina. A Dani também já falou um pouquinho, estou super curiosa para ver. Seria Elan um avatar do quarto Logos, de On? Eu acho Outra pergunta. On teria alguma linhagem que não estivesse tão contaminada como as outras linhagens que existem, inclusive nós? Om ou Olme, né? Tanto faz, tem uns que chamam Om, tem uns que chamam Olme. Eu penso que sim, que ele seria uma espécie de avatar do quarto Logos, ou de um agente do quarto Logos, o que ficaria mais adequado a gente tratar. Porque o conceito de avatar que nós temos da codificação espiritual, da tradição espiritual da humanidade, é um conceito muito romântico. Qual é o conceito que a gente tem de avatar? Que são seres que encarnam, são encarnações divinas, né? São seres que representam a deidade quando encarnam. Só que os avatares, como você já deve ter ouvido nas palestras dele, são meio que automatizados, enjaulados, né, para cumprirem determinadas funções e agirem em função daquilo que lhes foi programado a agir. No caso específico do nosso irmão Rogério, ele poderia ser considerado um avatar no sentido de trazer e levar a mensagem de Olme, do quarto Logos, para a nossa geração atual de seres humanos, mas com uma distinção. Rogério não tem nenhum tipo de enjaulamento psíquico, né? Ele já superou qualquer aspecto nesse sentido e penso que ele diferiria do conceito de avatar, né? Mas nesse aspecto, porque no sentido de trazer a mensagem do quarto Logos, de veiculá-la de maneira
original, vamos assim dizer, de ser o primeiro revelador desse ciclo novo de conhecimentos que a gente está travando, aí sim ele se caracterizaria como sendo o Avatar. Ele gosta de falar que nós somos agentes do quarto logos, né? Nós estamos agindo em função dessa ideia e replicando essa ideia de uma maneira adequada. Eu acho que é nesse sentido. Mas respondendo a sua pergunta, ele seria sim um avatar do quarto logos, tirando aqueles aspectos que eu já aqui mencionei. E o quarto logos teria uma linhagem, entre aspas, mais pura ou não contaminada? Existiriam seres dessa linhagem? Até onde eu pude perceber, nos estudos que a gente tem feito e nas palestras que nós temos assistido, o nível de, entre aspas, contaminação do quarto logos e de outras divindades que ele, Rogério, ainda não mencionou, é quase diminuta, é quase nenhuma. Né? Mas, obedecendo a um princípio, vamos colocar assim, matemático da situação do universo e lógico, todos os seres que mergulham nesse universo acabam de algum modo se contaminando com o problema do Criador, porque tudo isso aqui é o próprio Criador vivendo holograficamente nos elétrons, nos corpos biológicos, em todos os seres, enfim, em todas as realidades. Mas eu desconfio, e vou repetir, eu desconfio que há uma tecnologia que permita a alguns seres mergulhar aqui sem ter tanta dificuldade ou sem ter tanta afetação com a doença do nosso demiurgo. Né? Parece que há uma linhagem, sim. Há uma linhagem do quarto logos. Parece que eu já ouvi o Rogério falando que o codificador não tem o mesmo código-fonte definidor, né? Você se refere ao mestre de Xi'an, não é isso? É. Isso, não tem. Exatamente. Tem o mesmo código-fonte definidor. Então, ele veio de fora. Isso. Isso implica dizer que, a partir do que eles já conseguiram, porque isso é uma espécie de tecnologia, de artefato que vai ser acoplado, penso eu, à nossa condição do nosso DNA. Só que nós já temos a condição de ofertar algo nesse sentido, porque toda a turma aí fora fica estranhando o modo como nós, seres humanos agimos. Né? Então, existe já uma espécie de ressonância daquilo que o mestre Xi'an conseguiu fazer, daquilo que Moros conseguiu perceber, mas ainda mais daquilo que Morrensou conseguiu descortinar. E aí Rogério vem com essa, digamos assim, esse upgrade, esse novo software, disponibilizando, ou pelo menos fazendo aflorar em nós essa condição. Qual é a grande questão que envolve o DNA adoecido do Criador? Primeiro aspecto, o Criador não consegue ter a percepção espiritual dos fatos. Pelo menos de 50 mil anos para cá, a linguagem humana surge a partir do... Olá, Ricardo! Aí, Richard! Tudo bom? Tudo bom, cara? Como é que tá? Estou lhe ouvindo, Josiah. Ah, que prazer, que alegria. Nossa. Fique à vontade para falar o que você quiser aí, tá, amigo? Tá ok. Não, só estou escutando. Hoje é dia de escutar. Então, assim, o que eu pude perceber é que toda a tecnologia, todo esse artefato que a OMI conseguiu disponibilizar e que o quarto logos, que o mestre Xi'an pôde perceber, nós temos também contribuído de uma maneira que assusta. O termo não é assustar, mas de maneira que toda essa turma aí fora fica observando e nota a singularidade da condição humana. O ser humano é singular, é magistral em muitos aspectos e é profundamente deprimente em outros, mas consegue, em função dessa capacidade meio anômala que nós humanos possuímos, de engendrar novos parâmetros de realidade, novas percepções de realidade. Eu acho que a gente vai descobrir mais coisas em breve a respeito do mestre Xi'an, viu, Dani? Tem mais coisas, inclusive há um livro que o Rogério fez menção e que em breve estará sendo
estará sendo publicado, chamado Mergulho na Escuridão, que trata dos momentos episódicos, né, que envolve a queda do nosso demiurgo, com detalhes que ainda não contou em nenhum dos livros atuais publicados. E fatos relacionados com o próprio Médico Tiziano. Então, esse livro, penso eu, que seja publicado 1 ano e meio, 2, não sei. Isso aí o Rogério sabe com maior riqueza de detalhes. O Josiane, é o que ele fala que ele não publicou ainda, que ele tem aquela dúvida se empurraram, se caiu, que fica essa confusão. Essa é uma questão que ainda permanece inconclusa, né? Não sei. Na versão do Demiurgo, ele foi empurrado por Shiva, né? Na perspectiva de Shiva e dos outros, eles tentaram entrar no campo mental do Demiurgo para ajeitar o que havia causado o problema, o que poderia causar o problema, mas só que nesse gesto de tentar ajeitar, o Demiurgo se sentiu invadido e no momento que ele hesitou ou tomou uma outra direção mental, o problema se efetivou, né? Então existe uma dúvida nesse sentido, se foi apenas esse empurrão de Shiva na versão do Demiurgo ou se foi uma atitude mais profilática, né, dessas outras divindades tentando ajudar um ser que não tinha autoridade ou que não tinha condições energéticas, conscienciais, de empreender uma obra do naipe que ele acabou fazendo. Eu não sei se vocês já tiveram acesso a essa informação, mas no momento em que Javé estava criando esse universo, essa criação com essas duas bandas da criação, com essas duas realidades, o Brahma Loka e o Burloka, ele tentando evitar cair no universo que ele havia planejado de modo adequado, o nosso, o Burloka, ele improvisa um universo, o Brahma Loka, né? Então, no momento em que ele estava se desfalecendo, é que ele engendra aquilo. Daí vocês podem fazer várias reflexões de como um ser, entrando no processo de esgotamento energético, ainda assim consegue pensar ou raciocinar. Aqui fogem os parâmetros conceituais, porque não é isso que ele passou, Javé. Mas é algo parecido, de projetar um local para ele poder cair e não afetar a obra pensada de uma maneira mais planejada. É algo complexo para nós entendermos. É assunto muito difícil para uma condição humana que é tão frágil como a nossa, né? Do ponto de vista até conceitual também. Deixa eu compartilhar uma situação com vocês. Eu fiz essa pergunta, se haveria uma forma do quarto logos, uma linhagem, alguma coisa que pudesse nos ajudar, porque eu estava caminhando, eu caminho todo dia de manhã com uma amiga na praça, não só por questões de saúde, mas eu sou consteladora e preciso fazer atividade física, né, para sair do racional. E nós caminhando, e aí ela diz, tem alguém conosco aqui caminhando, e ele está dizendo que precisamos que eles trarão algo novo, talvez ela não sabia dizer se era uma tecnologia, ela falou assim, eu não sei explicar, ela é uma pessoa um pouco mais simples, eu não sei explicar, mas é algo que possa ajudar na depuração desse DNA aqui, principalmente para esses seres que estão vindo nas primeiras encarnações, né? E aí ela dizia que era algo muito superior, que era algo muito diferente, que viria para ajudar. E eu falei para ela, olha, eu desconheço, né? Eu leio um pouco mais, mas agora você me dizendo essas questões, eu acho que tem a ver com o que ela estava me dizendo. Ela só não sabe identificar o que é, como é. Mas é muito interessante, porque nós somos, assim, entre aspas, também abordadas no caminho, né? Parece que quando a gente está caminhando, ela vê alguns seres. Alguns seres desses estavam no meu consultório também, e ela viu. Como eu faço constelação, alguns aparecem nas constelações também. Então, nós estamos recebendo visitas e informações praticamente... Eu acho que é no momento que a gente não está só na mente, né? Quando a gente está caminhando, a gente está um pouco mais tranquila.
E ela tem recebido, a gente está tentando fazer uns desenhos para ver como que são esses seres, né? Para dar uma forma. Então, é isso. Está aparecendo um bocado de coisa por aqui. Você tocou num assunto que é muito interessante, porque assim, o modo mais adequado, evolutivamente falando, para a gente entender certos painéis da realidade planetária, universal, é usando um tipo de racionalidade sadia. Eu chamo de racionalidade sadia. O que não implica você deixar de lado outras questões, outras faculdades, outras potencialidades da nossa condição espiritual, né? Einstein, ele costumava afirmar que quando ele pensava 99 vezes, de tanto ele usar o poder da razão, do raciocínio, do intelecto, quando ele silenciava, aflorava na mente dele aquilo que ele buscava ter obtido com a razão, né? Sim. Por quê? Porque os processos intuitivos, as percepções advindas dos mundos superiores, das realidades superiores, elas fazem uma síntese entre esse processo racional com o processo intuitivo. Mas o casamento entre as duas coisas, ela só se efetiva através da imaginação. A gente só pode compreender e gerar ou engendrar novos painéis, novos arquivos em nosso psiquismo, usando essa capacidade racional com o aspecto da imaginação. Aí a intuição aflora. Quando você pega seres como o próprio Nikola Tesla, que dizem que foi mais genial que o próprio Einstein, Tesla jamais fez esboço matemático das suas invenções em cálculos matemáticos convencionais. Ele as retirava do próprio processo imaginativo, da própria condição de ver aquilo de um modo muito nítido no seu campo mental, e isso aí é produto das existências que uma individualidade espiritual vai efetivando. Isso não acontece também de uma hora para outra, né? Nós, pobres mortais, temos aqui e acolá processos intuitivos episódicos. Seres desse nível têm uma maior constância em acesso a isso. Então, essa sua amiga, quando vocês estão caminhando, estão fora de uma intensidade intelectual, é apenas relaxando, e o ato de relaxar em qualquer atividade faz despertar certas faculdades da nossa condição espiritual mais superlativa. Aí a coisa tende a aflorar. Dizem os mestres que a coisa funciona assim, os mestres espirituais. Na constelação familiar, eu não sei se você já ouviu esse termo, a gente busca familiar. O centro vazio. Busca o centro vazio. Para atingir o centro vazio, nós temos alguns exercícios psicofísicos e meditação, exatamente para não ficar só na cabeça e ter um centro vazio um pouco mais na região do estômago, do ventre, onde a gente começa a quebrar as couraças, né? Sair da mente e ter um fluxo entre a intuição e o pensamento. E nesta percepção, quando a gente está abrindo uma constelação, trabalhando, as ideias vêm, as imagens vêm, as situações que a gente não imagina. Hoje mesmo eu fiz uma constelação, nós fizemos 3, mas uma delas eu nunca imaginava que íamos chegar naquela solução. E foi comovente, porque tinha uma questão de suicídio, né? E parece que a mãe daquela pessoa não é a mãe verdadeira. Então, a pessoa que representava dizia, eu não sou a mãe dela é outra. Quando nós chamamos a mãe dela, aí o sistema todo, vamos dizer, relaxou. Foi muito interessante, porque nem ela tem certeza que ela é filha adotiva, ela não sabe isso apareceu lá, não imaginávamos que isso foi acontecer. E é através desse exercício de meditação, de atividade física constante, para que você tenha fluxos, né? E possa perceber de uma maneira diferente. E o Bert Hellinger chama isso de centro vazio. O Bert Hellinger é um maior expoente, foi o grande fundador da ideia das constelações familiares, porque trata do respeito à ancestralidade, né?
de você ter esse respeito aos seres que vieram antes de você. E eu já participei uma vez de uma constelação familiar, e a sensação que eu tive é de estar de uma reunião mediúnica consciente, sem ser em plano. Então, eu já participei das duas coisas, eu acho bem diferente. A gente trabalha com um campo morfogenético. Sim. Mas eu estou brincando, dizendo desse modo, para querer afirmar que, nesse sentido, a constelação cumpre um papel também de veicular certos aspectos com a espiritualidade de uma maneira mais consciente. Porque algumas casas espíritas pararam um pouco no tempo nesse sentido. Né? Sim. Pelo transe, em algumas casas espíritas, a questão fenomenológica, ela se sobressai de uma maneira talvez inadequada para os tempos atuais. Sim. E as constelações familiares têm um contributo mais vanguardista, vamos assim dizer. Né? Sim. Assista às constelações do espírito ou multidimensional, são bem diferentes. Ah, tá. Vou dar uma observada. Richard, tá por aí? Dani, Richard, cadê o pessoal? Tô ouvindo vocês. Tá muito bom. Olha, voltou o Cris. Eita, o Cris aí tá com olha aí! O Cris está com a sua taça nórdica. O seu hidromel, né, Cris? Hidromel. Pessoal, é o seguinte, está sensacional aqui. Não, foi a primeira que eu abri agora, entendeu? Então, tem muita coisa. O Josiane, como é que está o movimento aí? O que foi que aconteceu? Essa brincadeira da gente aqui, o Rogério começou com o João, e a gente conseguiu dar uma sacudida geral. Mas só que João tá muito incomodado porque, tipo assim, eu falava muito isso. Vitória da Conquista era um polo, entendeu? Eu saía daqui para Vitória da Conquista, a Dani saiu para ir para Vitória da Conquista, você foi para Vitória da Conquista. Aí arriou tudo. O João saiu daqui para ir para Resende, então Resende era um ápice também, entendeu? Hoje está com poucas pessoas. Uhum. E a São Paulo também deu uma diminuída, não foi só longe, São Paulo? Eu não tenho ido muito, Cris, mas eu acho que diminuiu sim. Deve ter umas 20 pessoas, em média. Entendeu? E como é que tá aí em Natal? Tem uma turma constante, tem uma turma que estuda ou dá uma esfriada também? Não, tá uma turma constante. Como eu falei no início, são 6 pessoas que estão frequentando os estudos das quintas-feiras, né? Existe já um trabalho feito pelo nosso Ricardo Frederico, que está aí, não sei se ele ainda está conosco, penso que não estou visualizando mais ele, mas que é relacionado com assistência espiritual, uma espécie de trabalho energético, de equilíbrio energético, né? E eu, como falei, nas quintas-feiras com os 2 livros. 6, 7 pessoas estão indo, às vezes varia um pouco, 2 a 3 pessoas por semana faltam, mas, assim, é basicamente esse número de pessoas que está frequentando, né, nas quintas-feiras. Mas, quando o Rogério faz reuniões aqui pelo Grupo Atlas, aqui na nossa sede, em Natal, obviamente, o número cresce de maneira mais substanciosa, né? Então, às vezes, tem 20, 25, 30 pessoas na sala assistindo às reuniões aqui. Basicamente, esse é o número. Como é que está a frequência dele para Natal? Uma vez por mês, 2 vezes? Rogério, o QG hoje de Rogério é mais São Paulo, a Casa da Esperança, né? Às vezes Resende, no Rio. Então, assim, ano passado, por exemplo, ele passou uns 7 meses sem vir a Natal, se eu não estou enganado. Ele teve recentemente aqui, no dia 7 de maio, e às vezes é assim, o padrão dele aqui, né, quando as viagens começaram a se intensificar, 3 meses, a cada 3 meses ele entrava em contato direto conosco, né? Porque as viagens e os cursos, quando ele começou a fazer o mental, aí ficou um pouco mais complicado ele ficar vindo para cá. E também tem as questões que envolvem a vida profissional dele, né? E isso tem que levar em consideração também. Não, beleza. Então, assim,
A gente está tentando fazer essa proposta de montar um mini estúdio lá na casa, no apartamento dele em São Paulo, e uma live dessa, ele se comprometeu a participar, entendeu? Aham. Eu perguntei, ele disse, não pode ser uma vez por mês. Não, provavelmente não quinta, mas assim, de terça a sexta, o dia que ele tiver bacana, ele entra, entendeu? Sim. Então, Cris, oi. a pesquisa também mostrou que o maior público dele é online, né? Sim. E ainda não é Parece que superou explorado. bastante a presencial. Deixa eu dizer uma coisa para Há você. muito tempo, esse seu dado é pertinente, Solange, porque já havia muito as pessoas que veem Rogério no YouTube, ou em outras redes sociais, em outras plataformas, é muito maior. Né? Quando ele dá cursos, por exemplo, hoje ele deu um mental em Florianópolis, se eu não estou enganado. Curitiba. Em Curitiba? Oi. Isso. Então, assim, eu já soube que foi muito bom, teve uma receptividade muito boa. Né? Então, agora, de um tempo para cá, as pessoas têm o acessado de um modo mais online mesmo. Isso é importante registrar, falar, né? Ele recebeu... O Cris fez uma pesquisa, né? Nós ajudamos ele a fazer uma pesquisa, acho que o Josiane não sabe do resultado, né, Cris? Seria bom passar para ele. Não sei se eu mostrei a Ricardo. Não, mostrei a Ricardo e a Alexandre. Mas eu vou passar para vocês depois. Assim, ele gostou bastante. O Emmanuel até questionou o número de atividades, né? Rádio, site, YouTube, redes sociais, isso que eu disse. Ele não é, o Emmanuel, tipo assim, querendo podar alguma coisa, ele disse, não, continue. E até hoje, aquela entrevista de Jô Soares rende para ele, né? Sim. Hoje, Sim. deixa eu dizer só uma coisa aqui, que eu estava lembrando agora. Solange, Daniela, eu me coçando aqui para mostrar o personagem a Josiane, mas não vou seguir firme. Você vai me deixar curioso, cara. Rapaz, você não é senhora, Mostra em off. você é um lorde, entendeu? Eu gosto de você de graça. Acho que a gente já tomou umas props por aí nessas vidas que a gente... Não tenho dúvida disso. Pela sinergia. Ô, Cris, não esquece que tá gravando, Cris. Se mostrar agora para ele, todo mundo vai ficar sabendo. Eu posso dar uma pausa Esse aqui. detalhe é importante, viu, Cris? O que Solange está dizendo. Eu posso dar uma pausa, Simone? Viu, Solange? Eu posso dar uma pausa, mostraria o negócio e voltaria. Mas eu Só o Cris, viu? não tenho coragem. Se aguente aí, controle-se, respire profundamente. Assim, tá tão bom, tá o barzinho. O barzinho tá tão bacana, todo mundo tranquilo, esse botequinho da gente aqui e tal. Eu disse, poxa, já tomei uma, bicho, não ia contar não, agora eu vou contar. Conta em off, Cris, é melhor. Deixa quieto. Então, dia 22, se bater martelo, você vai conhecer um personagem que seus livros e seu conhecimento não tem. E eu descobri, passei para as meninas, a Dani ficou meio assustada, mas consegui conversar com ela. A Dani é calma, né? É calma, tranquila, né, Dani? Não, é no vídeo. A gente sabe, Dani puxa uma espada aí mesmo, não sai catando tudo. Decepcionou, Dani. Eu tenho um maior carinho por ela, mas ela me decepcionou. Ela já puxou a orelha dela. Eu te decepcionei? Viu? Então, assim, Josiane, mudando de assunto. Meninas, vocês... Dani, o Cris acho que vai vir em São Paulo. Vamos almoçar com ele? Olha aí. Vamos fazer uma festa pro Cris. Eu não posso, assim, eu vou ter, porque é o seguinte, eu sou da mundice, minha gente. Sabe o que é que eu gosto em São Paulo? De ficar sentado, bebendo lá na Augusta, vendo os personagens passando. Eu fico na sozinho em São Paulo. Na Baixa Augusta, né? É o melhor lugar para ver personagem. Não sei, era mais em cima. Não, dessa vez você vai beber com os amigos.
Olha aí, Aí outra. você foi intimado, viu? Ficar na Paulista ali, final de tarde, happy hour, vendo o povo saindo do trabalho, tudo estressado, eu com meu fone de ouvido, eu, caramba, eita, essa música aqui eu queria... Daí, mandando foto pros meus amigos, bicho, sai da Paulista, vai para outro lugar. Ô, Cris, vem pra gente fazer uma constelação pra você. Deus é mais. Oh. Deus sai correndo. Volta dele. Aquele menininho sorrindo ali, olha a desgrama que é. Deus me livre. Eu tenho medo. Tão engraçadinha por fora. Olha só que tem por trás. É tão doce, tão... Deus é mais. Eu tipo assim... Deus. Não sei quem pegou daí. Rapaz, se o Rogério pegar em você, ele consegue descobrir um bocado de coisa de sua vida. E eu dizia de Rogério, não sei o que, deixa eu ir aqui, não sei o que, deixa aqui. A gente faz de prosperidade, pronto. Você acha que tem que pegar? Acho que tem que encostar. Não. Tenho um medo. Assim, Rogério falou um bocado de coisa para o pastor, né, e tal, que não é mais pastor agora, né? Agora é um vaqueiro do... Nossa, ele é um pastor, não é um pastor da igreja não, né? A gente tem uma igreja, a gente montou uma igreja. Ele estava querendo pegar as pessoas para sair do espiritismo para conhecer a Ilã. Virou vaqueiro, foi? Ele é um vaqueiro. Essa é outra história. Essa é outra história. João, tem a ver com o segredo. João de Petrolina, Josiane. Ah, tá. Eu não estava conseguindo ligar os fatos. Ele para mim, ele é o meu pastor, entendeu? Ah, tá. Grande João, é uma figura maravilhosa. Tive o prazer de conhecê-lo no final do ano passado. Então, assim, daí, rapaz, se Elan tocar em você, ele vai descobrir um bocado de coisa, eu morrendo de medo. Ele conversa com o Elan. Ele conversa, tipo assim, o negócio do... Lá, aquele de Andimburgo, essas coisas, João sabia de tudo, né? Tava lá com um homem. Aí, tu não contou nada, bicho? Não podia não. Não podia o quê? Não, pastor, o seu fiel aqui, não sei o quê. Só pra mim. Conta só pra mim, né? Não conta nada, nem pergunto mais nada. Depois que eu encontrei vocês no WhatsApp, eu parei de perturbar ele. Agora você é um monte a perturbar, né? Assim, eu não tinha informação. E aí, ele viajava para Resende direto, eu perguntava, e aí, quais são as fofocas aí do... Não, isso aqui vai acontecer, tem um personagem novo chamado Mouros, mas ó, já sabia pra caramba. Mas por aí vai. Pois é, cara, vai ser muito bacana. Por mim, eu passo a noite aí com vocês. Eu tô na minha primeira latinha. Tá bacana demais. Lange, vai ser um prazer. Entendeu? E assim, duas coisas que eu quero comer aí é sushi e o tal do... Oba! Você gosta também? Oba, marcado. Restaurante japonês. Mas o vaqueiro não gosta, não. Daí o vaqueiro é todo... Mas a gente pede um grelhado para ele de salmão. A gente muda o DNA dele, aí ele vai começar a gostar. Nada. Você estava comendo a tanajura aqui, José. Come tanajura e não come peixe cru? Luciano, vamos lá. Agora falando sério. Eu quero 6 temas seus. Hã? Nossa! Você vai ter amanhã, então já faz logo agora, não tem coisa. 6 temas meus? Como assim? Agora aqui? Não. Você começar a se organizar durante um ano. Entendi. Programar. Meu som tá bom. Hã? Uau. O meu som tá ruim? Melhorou. Eu tô falando, preparar, você preparar a data. Você pode escolher a data. Longe, para você, qual a data, qual um dia bom, além da segunda? Eu? Sim. Eu? Então, por hora, é que eu trabalho de tarde à noite, né? Por hora, eu tenho quinta-feira, mas se eu tiver paciente, aí... E de sábado? É tranquilo, Dani, para você também, de sábado? Não todo. Não, assim, não todo, não é todo assim, uma vez perdido um extra, entendeu? Que a gente possa fazer o que a gente fez aqui agora. Eu acho que essas duas datas, perdoe a interrupção, segundas-feiras e sábados são dias que a gente pode combinar, além das quintas. As quintas têm um problema comigo, por causa da reunião, né? Mas as segundas e sábados ficaria adequado, pelo menos
Quem sabe um dia vocês não participam lá da reunião com a live, né? Vai ter um monte de Sim. gente reunida. Isso aí nós vamos fazer, sim, viu, Dani? Não, Dani, fazer uma Como live. o Ricardo já está sabendo, e a gente está articulando, vai começar a ser veiculado a partir de lá. Entendeu? Dani, eu tô agora nesse exato momento na internet procurando, deixa eu mostrar aqui. Procurando Você está procurando? mesa para vocês aí. Sim. Vocês estão vendo a tela aí? Não. 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 Estou vendo a Dani. Mas de maneira mais proeminente. Eu tenho que ajeitar essas minhas palavras. Proeminente é do tempo de Barroada. Ah, não consigo não. Tô dando erro aqui. Eu acho O que é mesa de som para levar lá para Natal? Oi? É uma mesa de som que você vai instalar em Natal, é isso? Isso, mesa de som, webcam, entendeu? Legal. Eles, a gente, é como se fosse, agora eu entendo como é que o pessoal das locas fica agoniado, um bocado de informação ali, a gente desesperado, aí vamos colocar uma mesinha, uma câmera para eles transmitirem, a gente captar as coisas aí. Aí vendo esse ex-demo aí, conversando, imagine ele, Ricardo e toda a equipe dela, o Alexandre, todo mundo reunido. O tanto de Aí vai ser informação. uma demonologia só. Aí vocês podiam falar da rebelião dos elétrons, né? Já que Dani, fale direito. Vocês podiam não. Vocês vão falar de quem mesmo, Dani? da rebelião dos elétrons. Fala pra gente. Você falou que eu podia acertar com você depois, para a gente tratar aí de uns 6 temas, né? Rebelião dos elétrons, eu acho que é um tema adequado demais, né, para o momento, porque é uma fofoquinha espiritual, tá? Rebelião dos elétrons, eu acho que vocês já sabem disso. É o primeiro de uma série de 9 livros, só naquele estilo. Tá? Já faltam 8. Né? Mas a questão extraterrestre, a diferença ou a questão que envolve a questão extraterrestre e a questão extrafísica é um bom tema. A questão que envolve os libertadores da humanidade, eu coloco assim, que eu trato desde Prometeu, aí Pandora, Lúcifer, essa questão dos rebeldes originais, né? Esses 3 seres, na minha modesta percepção, se não fosse a atuação deles, nós estaríamos literalmente ferrados. E olha que eu não estou falando nem de Moros, nem de Morrison, mas sob a perspectiva da tradição mitológica, Prometeus, ou seja, rouba de Zeus o fogo que havia no Olimpo e entrega para a humanidade. Isso é o que está registrado, mas a gente sabe que não foi somente Prometeu que fez isso. Né? Nos moldes que Prometeu fez, não. Houveram outras maneiras de descortinar essa libertação da humanidade, ou esse processo de rebeldia filosófica, né? De rebelião filosófica. Aliás, esse é um título de um livro que eu estou modestamente escrevendo. Né? A rebelião, a questão não só restrita à rebelião de Lúcifer, mas à rebelião dos seres humanos, né? Em relação à determinação de dogmas, essas coisas todas. Todos esses são temas, eu acho que, muito pertinentes. A questão de um livro que Rogério escreveu, que eu acho que precisa ser devidamente observado, O Sorriso do Mestre. Né? Acho que da fase 2 dos livros dele, que trata do momento da transfiguração, muitas pessoas na tradição religiosa vincularam ou vinculam a ideia de um ser como Jesus, desprovido da capacidade de sentir as emoções humanas, né? O que é profundamente equivocado. Um ser evoluído ou desperto espiritualmente. Aqui eu estou tratando de um tema, logicamente, que ainda não, nesse livro publicado alguns anos atrás, não havia ainda o fator Javé, né? Então, assim, a noção de que um ser evoluído possa ser humano no seu sentido assim, verdadeiro,
ou no seu sentido mais adequado, é um tema também pertinente. Que a gente tem aquela visão de que seres como Yogananda, Siddhartha Gautama, um Jesus, um Zoroastro, um Mahavira, todos esses seres seriam desprovidos, eles não podiam sorrir, ele não pode ter emoção humana. O Rogério já contou várias vezes algo relacionado com Kardec, o mito que se criou em torno de Kardec e da esposa dele, dizendo que ele não poderia transar, né? Porque Kardec era tão evoluído que não tinha mais a necessidade de ter relações sexuais. Ou seja, esse é um tema também pertinente para a gente desmistificar certos assuntos, né? A gente tem mania de romantizar as ideias e torná-las muito nefelibáticas, nessa hora nefelibáticas é de lascar, torná-las torná-las oníricas demais, né? Algo que de fato não procede, né? A questão do humor, né, como uma forma de desapego espiritual, o bom humor como desenlace, né, dos aspectos condicionantes é um tema também adequado. O humor, quando ele é bem veiculado, ele nos desarticula dos condicionamentos, ele nos traz aquele alívio que a Solange falou, relaxa, né? No melhor sentido. Aí o Cris está já relaxando com a sua cerveja, né? Mas a gente pode tratar também de outros temas relacionados. Há uma plena de assuntos, assim, um compêndio muito imenso. A capacidade que nosso irmão Rogério tem de veicular assuntos é impressionante. Eu nunca vi algo igual. É único, é único. A capacidade dele sintetizar os temas e de dar cores específicas para cada tema e de mudar a forma e o conteúdo é algo singular. A capacidade. Aliás, há um livro cujo título eu recomendo para vocês, chamado Inteligência Multifocal, do Augusto Cury. Essa inteligência multifocal trata da capacidade, da origem, da gênese, de como os pensamentos se formam. E que não existe uma receita pronta para a gente gerar novas maneiras de pensar. O pensamento ele é criativo, por natureza. Isso é uma das ideias que o próprio Krishnamurti detinha no século XX. O grande Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti, ele dizia que a melhor forma de você libertar dos condicionamentos é flexibilizar a memória e não se apegar àquilo que a tradição costuma colocar como algo inquestionável, né? Ele já bebe, penso eu, das fontes, além do aspecto místico que ele foi envolvido, né, que foi criado por dois descendentes ou filhos da sociedade teosófica, né? Mas ele bebe muito das fontes de Nietzsche. As pessoas não sabem, mas o Krishnamurti havia travado conhecimento com o Nietzsche, o filósofo, né? Não digo conhecido. Ele teve acesso e se inspirou também através das atitudes do prussiano, do filósofo prussiano. Uma das frases mais interessantes que a gente tem em Nietzsche, eu não sei se vocês perceberam, mas ele dizia assim: eu não costumo gostar de deuses que não saibam dançar. Dito de uma maneira mais resumida, para mim, a melhor forma de entender a vida é dançando. Nietzsche tinha a mania de descaracterizar as ideias, né? De inverter personagens. Ele critica e dá uma sátira imensa a Zoroastro, né? No seu Assim Falou Zaratustra, ele acaba ridicularizando o Zoroastro. O Zoroastro era um sábio que vivia na montanha e ensinava aos seus discípulos a melhor forma de elevá-los à realidade mais profunda, à sabedoria. Aí, no livro, Nietzsche, ele já coloca não Zoroastro no sopé da montanha, mas no vale, embaixo, conversando com as pessoas. Ou seja, tirando esse halo de ser evoluído, sábio, acima de todas as coisas, né? E ele vai criticar e vai continuar criticando isso no livro magistral chamado Além do Bem e do Mal. Que é fascinante. Nossa, como eu falo, né? Eu sou um tagarela mesmo. Nossa,
Nietzsche e Zoroastra são o mesmo espírito? Olá! Qual é a pergunta? Nietzsche? E Zoroastra são o mesmo espírito? Penso que não. Até onde eu posso perceber com as minhas pesquisas e observar, não tem relação, não. Mas que ele castigou Zoroastra, ele castigou. Eu só não, você vai me perdoar, eu preciso saber o seu nome de forma adequada, porque eu estou numa dúvida cruel aqui. Calma, deixa eu apresentar. Deixa eu apresentar. Apresentar sou eu. Você ainda está em condições de apresentar, não tá? Tô. Esse rapaz fez o maior sucesso aqui em Petrolina, entendeu? Eu ouvi um epíteto para ele, chamado de Sereião. Isso! É o nosso sereião. É o nosso Agora sereião. Explica para ele, Alexandre, por que é sereião. Calma, deixa eu mostrar aqui primeiro. Calma. É Alexandre Stroll, é isso? Tá vendo aí, ó? Meu garoto propaganda. O garoto da Pelps. Olha aí. Isso. Olha aí. O garoto da Pelps. Isso aqui é meu filho entrevistando ele, ó. Que legal. Eu disse, filho, vai lá. É um extraterrestre, é a primeira vez que ele tá encarnado na Terra. É mentira, papai. Eu disse, vai pra lá. Aí tá lá, ó. Fez todo... Ó, tira foto, isso aqui vai valer muito daqui a uns anos aí, ó. Entendeu? Meu pai conhecia já esse pessoal, entendeu? Lá naquele tempo. Aí, ó. Entendeu? Que horror. Ele tem uma similaridade com o povo de Ostronomos, né? É isso. É o próprio. É um HD, ele decorou tudo. É um prazer conhecê-lo, meu irmão. Sereião, pra você. Tava bebendo vinho do Vale do São Francisco aqui. Então, mano. Eu fui aproveitar ali. Promoção, leve 2, pague 3, leve 2, 5. Conta aí, Sereião. Aproveitar que eu não sei se... Petrolina. Lá na zona do além, lá tem cerveja e vinho lá. Se não tiver, porque tá pensando em ir embora, Vai embora, Sereião? Não, tem que aproveitar aqui. O que tem de bom aqui. A gente aproveita aqui e lá em cima a gente dá um jeito de criar, né? E eu prometi pro pessoal que você ia entrar na piscina, não ia nem respirar, ia caminhar de um lado pro outro, de boa, entendeu? Só levantar a mãozinha, você não fez isso, mas você tá me devendo essa. Pois é. Da formiga também, Então, assim, vai ter... Viu, Josiane? Oi. No seu tempo, quando você estiver tranquilo... Só, Cris, esse mês eu queria falar sobre isso, entendeu? Dani é uma guerreira nossa aí que se deixar até toda semana, mas tem muita coisa, senão a gente gasta nossas moedinhas todinha com Dani. A Solange, coitada, toda semana tem que fazer. Olha, eu tenho pouquíssimo conhecimento da revelação, eu sou nova aqui. Eu posso ajudar em termos de inteligência emocional, de autoconhecimento. Aí esses papos assim, deixa pro Sir Josiane. Só eu tava falando que no início a gente só pegava você. Solange, não quer hoje não? Você, mano, só tinha Solange. Assim, Solange chegava, vamos. Aí Dani chegou, a gente começou a pegar. Ele joga a gente na fogueira. Não por ver. Então, aí. Não é, Dani? Agora tem que jogar o Josiane e o Alê na fogueira um pouco. Isso. O Alê não tá enrolando. Ô, Sereião, você tá com o Josiane aí, um HD diretamente da fonte. A base deles é em cima da asa da nave, lá em Natal. O que é que você gostaria de saber do cabo aí que tem mais de 20 anos que segue Rogério? Ih, ficou sem. Peraí. Tá sem. Oi? Conheceu o Rogério de cabelo preto aí? De cabelo. Nós estávamos começando a esbranquiçar, né? É isso, Sereião. O que é bacana é essa espontaneidade, né? Isso aqui, eu vou colocar um termo assim, esse descompromisso compromissado com a
forma como a gente trata os temas é o que é o grande barato. Né? E como a gente não tem como pontificar uma verdade... Só um pedacinho de queijo, eu esqueci. Eu ia pegar queijo, esqueci. Ó. Olha o Cristiano atravessando. Ah, desculpa, minha gente, desculpa. Ah, vai pegar de queijo, vai, Cristiano. Ô, motoboy, que é isso, rapaz? Dá um queijo para nós também, tá? Não, desculpa aí. Não, obrigado, tô de boa. Então, como eu estava dizendo, esse descompromisso que a gente tem com os temas que a gente lida é o grande aspecto a ser sempre enfatizado. A gente não tem como dar como verdade o que a gente vem tratando. Aliás, no conhecimento, no estudo do conhecimento humano, nós não deveríamos dar a verdade. Nós acabamos por uma questão de comodismo cultural fechando a verdade. Tem alguém na praia, ou então isso é uma moto, tem alguma coisa aí zoando. Desculpa, é que eu tô aqui na rua quase. Ah, que legal. Vou desligar, desculpa aí, peraí. Não desliga não, só sai não. Não, desligar o som. Então, só para mim terminar meu raciocínio, eu acredito que a gente precisa ampliar a ideia de não se apegar ou de dar um valor diferente de verdade, como a gente costumeiramente foi doutrinado a pensar. Alguém emite uma opinião, essa opinião passa a ser percebida como algo importante para a pessoa que a emitiu. Uma outra ocasião em que ela conversa com alguém, ela repete a opinião que ela formulou, aquilo reforça um arquivo já posto. Então, o processo de repetição das opiniões, de percepção dos fatos, de observá-los sempre do mesmo jeito, todo esse tipo de cultura, ela infelizmente nos apequenou sob a perspectiva do estudo, da análise, da reflexão dos painéis que envolvem a vida. A verdade, ela sempre estará um passo à frente, porque ao lado da verdade, a verdade parece que namora, que se casa, que tem relações muito íntimas com o desconhecido. O desconhecido sempre estará à frente, porque nós não temos como superar isso. E é bom que seja assim. Mas aí se pode dizer que numa realidade que não seja tão frágil e tão animalizada, com os equipamentos tão primitivos como esses que nós utilizamos, a gente pode ter acesso definitivo à verdade? Não sei. Mesmo nas realidades espirituais, há assuntos inconclusos. Aliás, há muito mais assuntos inconclusos hoje em dia por causa do descobrimento do fator que envolve Javé do que a gente pode imaginar. Então, a verdade não pode ser fechada num 8, como gosta de dizer o nosso irmão Rogério. Não se pode fechar o circuito em torno da verdade, tem que abrir. E ainda mais num período como esse, de transição planetária, de mudança de ciclo evolutivo, onde os elementos tradicionais combatem os elementos mais heterodoxos, mais novos, e esse conflito ele é bom por um lado, porque a gente observa os dois tipos de seres humanos que existem atualmente na Terra, né? Aqueles mais apegados às ideias e à tradição, e aqueles mais aventureiros que buscam ir além. Isso causa, de fato, um processo muito complexo, não deixa de ter um aspecto bonito, mas é muito complexo e delicado. E a verdade acaba sempre sendo a última a ser levada em consideração. Porque as opiniões, como eu falei, vão sendo reforçadas, vão sendo acentuadas, e isso às vezes, leva a humanidade para um caminho mais obscurantista, penso eu. Né? Pois é, algum ser nesse universo tem toda a verdade? Conhece toda a verdade? Que pergunta, hein, cara? Essa pergunta é... A minha resposta vai implicar numa coisa muito estranha. Porque se eu disser que alguém possui toda a verdade, eu vou estar também dizendo que eu sei, em algum grau, dessa verdade que esse alguém sabe. Não sei se vocês entenderam. Mas o que eu estou querendo dizer é que eu não vou dizer alguém especificamente, mas eu acho que alguém fora desse universo
que mergulhou nesse universo talvez tenha algum tipo de verdade bem superlativa. Eu não tenho estatura espiritual nem intelectual para dar uma resposta definitiva. Ainda bem que eu não tenho, viu, Serena? Ainda bem. Que, em teoria, era para o Javé ser essa pessoa. Só Como é que é? Não entendi. Em teoria, era para o Javé ser essa pessoa, já que ele criou. Isso. Em tese, Javé o rolo lá. Em tese, Javé deveria ter todos os qualificativos que a gente, durante esses milênios todos, colocamos nos ombros dele. De um ser perfeito, amoroso, sábio, mas infelizmente não é isso que, pelo menos aquilo que se transformou, advindo do seu problema da criação, não é o Javé, não é o ser que a divindade, né, que deveria ser. Penso que os seres que têm descortinado isso possuam não a verdade última, mas possuam uma capacidade de ver muito mais longe do que a gente, mas muito mais. Não tem nem como mensurar isso. Em tese, eu vou voltar para uma questão muito tradicional, mas ela é importante. Em tese, o único ser que tem essa verdade última é o Pai e Mãe Amantíssimo. Mas a gente não pode tratá-lo como uma pessoa, né? O Pai e Mãe Amantíssimo está muito longe de ser compreendido como um alguém como nós, né? Mas é um ser que esse sim possui a verdade de todos os fatos. Mas será que o fato de possuir essas verdades dá a ele as mesmas noções que a gente conseguiu ofertar a Javé? É um assunto complexo. Eu não tenho estatura para responder de maneira adequada. Eu vou perseguir como um cachorro que morde o próprio rabo a essa questão, viu, Serena? Agora, outra coisa. Essa verdade absoluta não seria a busca do quarto logos? Penso que não, porque, veja, já se passaram 3 logos. O quarto logos está agora fazendo a sua cor de maneira mais intensa, mas virão outros logos após o quarto logos. A gente precisa também perceber esse aspecto. Ele em si, ele é um agente também de um processo. Ele está financiando, patrocinando um processo cujo objetivo a médio e longo prazo é fazer com que a humanidade ela desperte a si própria diante dos fatores que envolvem a sua existência, nos mais variados níveis, e possa engendrar uma condição para que o universo tenha um bom termo, daqui a bilhões de anos, né? Mas há outros tipos de mensagens ou de revelações que estão sendo fomentadas na espiritualidade e que o quarto logos está dando o seu passo agora, mas haverá um quinto, um sexto, um sétimo logos aí atuando no futuro. Penso que o quarto logos possua um conhecimento a respeito da verdade que nós estamos muito aquém, muito longe de perceber. Mas ainda assim, ele talvez descortine e tenha dúvidas nesse sentido. Acho que a Solange dormiu com as minhas... Dormi não, estou aqui pensando um monte de A coisa. Dani, eu acho interessante que você percebe que ela fala com um silêncio de uma maneira muito presente, né, Dani? E o nosso Cris deve estar na sua 6ª ou 7ª cerveja, sua taça de hidromel. Já pegou o queijo? Ou algum queijo? Olha, Não, falou a palavra mágica, apareceu. Amendoim. É aquele amendoim japonês. Ei, Josian, deixa eu lhe perguntar uma coisa aqui. Agora vamos para a parte técnica aqui. Eu estou aqui negociando Sua voz está diferente, viu, Cris? Tá diferente. Não é que o som não está ruim. A Solange já falou. Sacanagem. Minha esposa está passando aqui agora. Tá vendo aqui, ó. Eu acho que isso se chama pelpis. Não. Não, tô falando assim, que essa voz dele diferente tem nome, é pelpis. Puro malte. Interessante. Ô, Josian, Pitimbu, é perto daí do bairro... Como é que é? Pitimbu.
Pitimbu. Achou? Sim. Pitimbu é um distrito dentro de um bairro. Nossa. O bairro se chama Satélite. É. Quem é que tá falando de Pitimbu aí? Na verdade, eu tô comprando uma câmera igualzinha a essa aqui, com um cara aqui. Aí eu tô confiando. Eu queria que alguém, ou você ou o Ricardo, fosse lá buscar essa câmera. É mais fácil o Ricardo ter acesso, que é inclusive até mais perto. Ele falou, ele mora na Nova Descoberta, né? É, isso. Sei de tudo de Natal. Pessoal, continue aí, tá sensacional. Minha pelvis Vai aqui, ter ó. o Réveillon em Natal? Não, verão do IEA. Sol, mar, praia, entendeu? Verão do IEA. Grande. Solange, dá pra ir, né? No verão? Vamos ver. Vamos ver. Vamos Vou lá. fazer o possível. Pegar as dunas, olha ali, ó. Tá vendo aquele montinho ali? Tá cheio de nave ali debaixo, não sei o quê. Tem uma máscara ali naquele montinho. Tem uma máscara ali por ali mesmo, exatamente. Quero nem saber, eu quero tomar minhas pelpes e duas que eu beber. Eita, agora a gente vai ver. Rapaz, eu acho que eu fui indelicado com a Dani. Eu falei aquele comentário, a Dani ficou no alto. Não, é que eu fui fazer uma coisa que não pode aparecer no vídeo. Tá. Josiane. Ali só tem a rebarba do IEA. Você é a parte refinada. Eu quero ver você xingando. Como é, Solange? Eu sou um cara. Eu sou um cara muito temperamental. Eu sei que você é, mas como você xingaria, entendeu? Criatura que vem das profundezas. Não, é bom assim, que ele não fica nervoso, né? Porque até ele lembrar o que ele tem que xingar. Vai que eu me aqui e não dá certo. Ô, Dani, técnica. Dani, tá me ouvindo? Tô. Solange também, que eu já conversei com você. Lembra aquele projeto? Aquele projeto que a gente vai fazer no Instagram de ler um trecho de livro de alguma coisa? Não é? Sim. Olha, quem vai fazer algumas participações bem bacanas. É, um locutor, né? Tem uma voz maravilhosa. Aham. Então. Eu estou ouvindo. Bom. Ele foi pegar também a pelvis dele. Eu tô comprando esse material justamente para isso, para ele ter com qualidade. Ele ficou muito. Vocês estão me ouvindo muito bem, não é isso? Tá ótimo. Pronto. Então, assim, ele estando com esse material lá, ele vai ganhar bastante, porque ele vai começar a produzir material pra gente. O canal. Nossa, podendo ter live de Natal vai ser ótimo, hein? Conexão direta fica ótimo. Se eu conseguir essa live de Natal, ainda com o Rogério na plateia, vocês estão lascados comigo, que eu cobro. Nossa! Aê! Seja bem-vindo, Josiane, ao botequim do IEA, entendeu? Estamos aí. Há um tempo atrás eu estaria nas baladas e tal, trabalhando, não sei o que, com festa, DJ e tal. Tô eu agora, comendo amendoim na live com o pessoal. Falando é o processo evolutivo faz isso. E hoje eu fiz de tudo. Você precisa ver, hoje eu tava ligando pra... Vocês viram no canal, né? Alguém sabe dizer se Curitiba acabou, não sei o quê. Liguei pra Marco, liguei pro pai de Léo, liguei pra Léo, liguei pra Marcelo, quase ligava pra Alain. Ô, velho, já acabou aí? E outra, José, você, Ricardo, Alexandre, Matão e outra turma lá entrando, junto com Solange, com Cereão, com Renato, com Daniela, eu não preciso mais de Rogério pra nada. A gente tem... Não diga isso. Eu vou lhe dizer, sabe por quê? Vou lhe dizer, sabe por quê? Porque o material que tem no IEA, o material que não entrou no IEA ainda, é para uma vida inteira e a gente nem dá de conta de estudar. Não, nesse sentido, sim, mas o Rogério é Rogério. Né? Mas já era, já foi. Não é isso. Já. Aqui foi, não sei não, a gente lá no forró não dava nem atenção a ele, não? Todo mundo aqui, tal, tudo mais. Parecia no filme mesmo, todo mundo no forró e lá de longe olhando. Olha, eu vou falar uma coisa. Naquela hora, acho que... Quem foi que postou? Acho que foi o Cris, né, que postou o vídeo da Jane cantando Guns N' Roses. Pronto. Uma tentativa
Guns N' Roses da depressão. Aham. A cara que tem uma hora que a câmera vira assim, aparece Rogério assim. Só faltou ele estar com a mão na cabeça assim, mexendo assim, falando pra onde que eu vim parar, meu Deus do céu. Hoje eu amarrei meu burrinho. Na verdade, ele estava se deliciando ali. Seja gentil, não. Ele falou que Shiva estava mandando parabéns, né? Tava agradecendo. Mas isso foi que legal. antes da festa, antes de tudo. Foi assim que a gente começou. Foi depois da festa, não voltaram mais lá. Isso foi antes. E ali, pessoal, tinha acabado de ter um acidente em frente ao hotel com o pessoal do Rio de Janeiro. Foi não, Alexandre? O que aconteceu? Foi. O pessoal estava vindo de outro hotel, aí ia fazer a curva para parar, né, estacionar em frente ao hotel que a gente estava, e um motociclista pegou e bateu neles. Então, o clima ficou... Vocês viram que demorou, né? Demorou pra caramba para começar o filme. Foi por isso que atrasou no sábado, foi isso? Aham. O motociclista? Não, ficou bem, entendeu? Ficou bem machucado, entendeu? Ele ficou bem machucado. Não, ficou tranquilo. O problema foi só o cara sem carteira, sem tal, um bocado de bronca. Aí, para variar, o pastor pega e assume tudo, né? Vocês, qual a análise que vocês fazem do filme? Sabe? Rapaz, rapidinho aqui, que eu tava conversando com o João ontem. Ele tava dizendo o que foi que ele fez com esse universo aqui. Simplesmente, Inquisição Trimurtiana foi ele mudando as histórias. Entendeu? Tipo, na Inquisição Trimurtiana, ele deu vida aos personagens? Ele mudou ali, daí já vê. Não disse isso não, disse aqui, ó. Aí já deve ter achado que realmente diz. Justamente. Entre outros livros. Tem um olé. Pode falar, Dani. Ele deu um olé. Tem esse poder, né? Você tem, todo mundo tem esse poder. O poder da vibração, do som, da palavra falada, da palavra escrita, remodela o DNA e remodela fundamentalmente a consciência do Criador. A consciência não, a mente do Criador decaído, que está espalhado nos elétrons. Né? Cada opinião, palavra, imagem, a cada vez que a gente escreve algo, especialmente relacionado com esses assuntos, a gente está interferindo diretamente na história universal e transformando-a. Isso que é o mais louco, né? Porque a partir da nossa compreensão a gente altera a criação, né? Exatamente. Todo. Exatamente. Pessoal, vocês têm... É muito louco pensar isso, que não tem o tempo, né? Que de repente a explosão está acontecendo, né? Então essa alteração ela pode interferir no momento da criação, porque tudo acontece ao mesmo tempo, né? Se a gente levar em consideração que aquilo que aconteceu com Javé há 3,8 bilhões de anos, na nossa contagem, a cronologia não bate com a cronologia dos seres que estão em perpério. Lá deve ter passado uns 10 minutos. Ou 10 segundos, ou 10 horas, ou 10 dias. Mas veja que coisa interessante, porque a gente está alterando esse processo enquanto ele se desenvolve. Né? Sim. E isso altera a nossa própria condição, altera a condição desses seres de outras realidades que a gente não tem como imaginar. Do mesmo modo que uma pessoa está meditando agora no Himalaia, em estado alterado de consciência, está interferindo na grade magnética do planeta, nas mais diversas pessoas que estão naquele diapasão, nós aqui, ao falar desses temas, estamos alterando também o estudo sobre esses assuntos. Ainda que os estudos sejam estudos primitivos, prosaicos demais. Então, as pessoas mais dogmatizadas, aqueles religiosos mais presos à letra, né, eles acabam recebendo uma interferência que eles não sabem decodificar e eles já acabam sentindo isso de algum modo em relação ao que a gente aqui do IA está fazendo.
repito, não é direto, mas eles já sentem uma certa dificuldade de empregar a palavra, né, como eles a empregavam há algumas décadas atrás. Hoje já é perceptível isso. Porque, assim, a informação que as redes sociais, que a internet proporcionou, essas informações elas estão alterando tudo o que a gente entende pelo conhecimento histórico passado. Aí surgem as fake news, aí surgem outros aspectos desse nome. Grande Léo, ô Léo, que alegria vê-lo. Saudações. Saudações, O meu. Léo aí, gente. Esse cara é fantástico também. Tá dentro de uma caverninha ali também, ó. Tá na caverninha. Aqui só se sobrevive assim, tá frio só. É uma alegria ver Viu você. aí? Tá bem frio. Então é isso. A palavra tem uma força que é incomensurável. E o filme desce como uma luva, né? A imaginação, né? O poder. Oi. É? Repita. O poder da imaginação? O poder da imaginação, sem dúvida. Uhum. O ator principal, que é aquele cara que fez a Múmia, né? Algo nesse sentido. O adjetivo que ele recebe no livro é língua encantada, não é isso? É. Isso. Aí houve um filme parecido com esse, chamado Eragon. Alguns anos atrás. Não sei se vocês assistiram. Não. Que era mais específico, falando dos mantras. O cara tinha mantra para articular todos os elementos da natureza. E assim, eles só erraram um pouco no final do filme, né? O enredo ficou um pouco distoante. Mas assim, ainda é a questão de você saber veicular as palavras. É uma arte que é para poucos, né? Esse processo. E ainda mais quando as pessoas não gostam muito de se aprofundar em alguns temas. E quando eu falo isso, eu não estou me referindo a uma questão meramente intelectual, não. Estou me referindo à questão de se aprofundar, de pensar sobre temas importantes. Né? A gente se desacostumou a fazer isso. E o Cris não se desacostumou a beber hidromel. Nem nunca vai. Lá é quente, né, rapaz? Tem que Tem que Tem que beber. esquentar mais ainda, né? contrapor. O pessoal tá falando que tá frio aí. Tá. Petrolina? Tá frio. Se bem que tudo é desculpa, né? Se tá frio, bebe para esquentar. Se tá quente, bebe para refrescar. É tudo uma questão de perspectiva, né, Renan? A impressão que o nosso Cris é um sofista encarnado. Né? Ô, Cris, o seu microfone não tá chegando, não. Diga, abra-te, Sésamo. Ele desligou que ele deve estar com vergonha. É Não é com a tanta gente que tá tecnologia, falando, é tanto fio ligado lá que ele tá perdido aí. ó. Vocês não entenderam ainda. Ele está em comunicação telepática com a gente. Ele comprou um monte de mesa, agora não sabe mais nem o que é. Oi, estão ouvindo? Ó, tá vendo? Ninguém Estão ouve. ouvindo agora? Tá, tamo. Bom, agora eu não sei se vocês estão ouvindo pela... Deixa eu ver aqui. É pela webcam, não é isso? Eu sou o Leozinho da Bahia. É isso aí, mexeu agora. Tá me ouvindo? Tá vendo aí, né, Léo? Tô vendo. Pronto, você tá me ouvindo pela Nossa, é webcam. muita tecnologia, rapaz. Ô, você não vê nada. E esse cara vivia enfiado na nave lá, ó. Detalhe, Léo. Você quer que eu faça isso, né? Pega uma câmera dessa pequenininha, entregue a Rogerinho da Bahia para ele ficar lá. Eu quero ver se a gente faz isso aqui, ó. Tá me ouvindo agora? Continua me ouvindo? Ô, Cris. Melhorou o áudio? Tá bom, tá normal. Não, tá igual o outro? Tá. Oi, tá me ouvindo? Sim. E agora? Agora tá melhor. Pouco melhor. Pouco melhor o quê, Léo? Deixa de coisa. Léo. Ô, Cris, você... porcentagem. Deixa eu te perguntar, cara. Quando você vai, sei lá, matar uma barata, você passa por cima dela com o quê? Chinelada você não dá, né? Não, tem É sempre um exagero, assim, né? Tem que... Chama o caminhão.
É. Paulada, né? Espera ela voar primeiro. Pá, agora! Não, é só aquela questão, né? Assim, eu acabei de comprar aqui uma mesa para trocar pela essa que Mara tem. Uhum. Entendeu? Eu comprei igualzinho essa aqui. Sabe de quanto? R$380. Uhum. Pedi pra mulher de tudo, ela não me mandar uma pedra dentro. Aí ela disse, não, senhor, não vou mandar não sei o que, não sei o que. Acabei de comprar, Josian, uma webcam. É isso? Acabei de comprar um aqui, tem que pegar lá no Midway, um shopping aí em Natal, não sei onde é não. É, aqui pertinho de casa. É perto da sua casa? Isso. Então pronto, você vai buscar esse negócio aí, vai colocar. Vai instalar. Não, é pra vocês essa webcam. Ah, tá. Léo, e eu tô negociando outra mesa para, na verdade, essa mesa que tá aí vai ficar com o Rogério, aquele projeto. Rapaz, você tá vendendo mesa, é isso que você tá fazendo? Não, Você velho. tá abrindo uma franquia? Não, eu vendi produtos, camisa, caneca, essas coisas, entendeu? Tá cheio da grana. Deixa eu confessar uma coisa para vocês. Não tem aquelas mesas girantes? Quem tava vendendo ingresso para ver aquilo? Adivinha quem era? Entendeu? Meu irmão, mesas girantes aqui, venha pra cá. E ó, divulgando, todo mundo ia pra lá. Aí chega um amigo de vocês lá. Não acredito nisso. É algum truque. Daí acabou. Não sei o que. Daí acabou. Tava tão bom ganhar um dinheirinho, sarau, cervejinha e tal. Tudo. Aí acabou a parada. Não, a brincadeira vai ser essa aqui. E a partir de agora, a gente acendeu as luzinhas lá de Natal. Voltei. Olha aí. Fui abastecer meu copo. Vocês aguentam esse... Olha, todo mundo com uma qualidade bacana, o Capitão Josian tá com uma calculadora. Transmitindo uma calculadora. Sim. Sacanagem com vocês. Eu tô provocando ele, pra ele xingar. Ô, seu agnóbio de viril. Não estejam... Você está querendo que eu abra arquivos indesejáveis, não é? Mas não sei, entendeu? A menina chegou assim, o senhor não podia falar para José, para João, para Maria, não. Aí eu fui no privado da menina, cara, ele é daquele jeito, sim, mas é revelação cósmica, nem todo mundo é daquele jeito. Aí eu vi isso daí. Eu ia falar alguma coisa, eu pensei, será que fala, será que não fala? Aí eu coloquei uma graça lá, só pra... Aí Josiana, na maior paz do mundo, desculpa, não sei o quê, deu desculpa não. Foi na sexta, né? Foi ontem. Foi ontem, foi hoje. Foi hoje, pô. Foi ontem. Josiana, o pessoal não entende a sua elegância. Filosóficas, não foi? Foi ontem. O pessoal não compreende a elegância, aí fica sacaneando. Daí o Josiano, nessa classe dele, aí Solange me... como é que você chamaria filha da puta? Entendeu? Pariu. Ei, Josiano, como seria um puta que pariu traduzido do Josiano? Na linguagem demo, não sei não. Na linguagem humana, puta que pariu mesmo. Não. Pronto, falou, finalmente. Finalmente. Gravamos. Tá aqui, ó, tá piscando em vermelho aqui, agora é só... vamos falar claro. Cris, fala claro que você queria ouvir o Josiano falar um palavrão. Pronto. Tá gravado. Tá gravado, um brinde aí a Josiane. Mas deixa eu procurar aqui. Que Era pra isso que ele tava gravando. Josiane. Ele vai editar e fazer um Quer podcast. dizer que nós estamos há 2 horas e pouco esperando o momento do palavrão? Ele filosofando e todo mundo esperando palavrão. Não tem história que a Arjuna não queria lutar com os primos e Krishna falou para matar os Kauravas sem afetação. Você pode falar palavrão sem afetação também. Isso. Aí, eu falei aqui, puta que pariu, ô filho da puta. De novo! Mas demo, olha, pessoal, demo tem um problema. Quando começa, não para mais não. Abriu a caixa de Pandora. Abriu a caixa de Pandoro. Léo, converse com o Rogério.
Cristiano. Ô, Cris, a sua imagem tá um pouco... Tá diferente, viu? Você mudou alguma coisa? E o som também. Oi. Agora voltou. Oi. Ah, já sei o que é. Eu botei debaixo da camisa o negócio. E, se eu não me engano, a imagem do Léo tá... Não, tá legal. Pensei que ele tava com a imagem congelada. O Léo tá naquele filme de cabana que o cara vai Eu sou agitado assim mesmo. O Léo tá naquele filme de cabana que o cara vai chegar e matar todo mundo. Vocês estão me zoando, mas olha aquele siriano ali, ó. Ele tá igual. Não move um pixel ali nele, ali, ó. Congelou. Ele tá habilitado, Léo. Tu nem sabe. Como foi todo. Este ser é impressionante. Renato, Pessoal, Renato não mexe, não. Pessoal, acordei super cedo hoje, trabalhei muito, eu vou sair agora, tá? Vou sair do bar e vou, dormir. Vou pegar o mesmo táxi que ela vai pegar para ir para casa, eu vou pegar também, pessoal. Vai rachar o Uber. Só mostrando aqui o que foi que a menina falou aqui, ó. A tradução de puta que pariu. Fora Josiane xingando. Aí eu, caramba, da Josiane dizendo puta que pariu. Senhora desprovida de titulação respeitável que estás a pastejar. Então é desse jeito que Josiane, entendeu? Dá uma coisa. Vamos criar um glossário demo de palavrões. Josiane, que legal. O Rogério convidou a gente para fazer a Rádio Buloca. Você escutou a Rádio Buloca ou não? Você escutou não, né? A Rádio Burloca? Não. Não. Josiane nunca entrou numa live, entendeu? Nunca escutou a Rádio Manda Buloca. para ele, Cris. Manda para ele, Cris. E você vai ter... Cris, querido, boa noite. Boa noite, Solange. Tchau. Tchau, gente. Abraço, Léo. Tchau, Léo. E vai ter Tchau, Léo. Tchau, Léo. E vai ter um momento de Josiane responde, entendeu? Josiane, eu queria saber se isso. Aí você pega e costuma gravar um negócio. E Rogério passou a semana todinha. Bicho, faça um programa na Rádio Atlas, faça um programa na Rádio Atlas. Aí, eu, Sirião, Renato e Simone, a gente vai fazer, Dani. Entendeu? Vamos fazer. Aí, assim, sempre um convidado. Tamo junto. Viu, Renato? Viu? Porque vai ser madrugada, vocês vão participar. Então a gente vai fazer tipo um podcast. Entendeu? Alguém vai falar alguma coisa séria e a gente vai tirar onda em cima daquilo que ele falou, entendeu? É porque assim, a gente não pode mostrar uma coisa que está sendo. Que já foi preparado, só Dani está ali se segurando para não falar. Mas vocês vão conhecer um personagem novo aí. Ah, não, o Sereião conheceu, né, Sirião? Fica calado na tua aí, viu? Fica calado na tua, não fala nada, não. Explana aí, Alexandre. Não, de jeito nenhum. Então vai ser uma coisa. Começou, tem que falar, uai. De jeito Começou, nenhum. termina. Tem essa não. Pode falar. Peraí. Não, tô sabendo agora disso aí. Ah, tá bom então. Ou espera terminar de gravar, aí você mostra. Não. Só dizendo que eu tô só finalizando aqui a gravação de hoje, foi sensacional com o Josiane, para você que tá vendo agora no YouTube. Ô, Josiane, manda um recado pra galera que assistiu isso gravado. Você vai estar aqui com a gente sempre? Quero agradecer mais uma vez e um abraço a todos os que estão nos ouvindo e nos percebendo com essas loucuras do Cris. A gente podia lançar um programa cujo título podia ser As Loucuras do Cris, né? E é com muita satisfação e alegria que estou aqui com vocês. Tá eu estou falando palavrões sem afetação, como descortinando palavras demo. Daqui a pouco a gente vai criar o glossário de palavras demo. É uma alegria, uma honra participar aqui de conhecê-los, né, de maneira mais efetiva.